Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá. Ou seja, todo arrogante, entenda isso, não é Deus que castiga o orgulhoso. Assustei vocês agora, né? Mas imagine Deus, né, com um chicote na mão, soberbo! Não é Deus que castiga. O irmão quase levantou e foi embora, falou: Jesus, o pastor está esquisito. A Bíblia diz que quem abate o orgulhoso, Zerci, é a soberba. Porém o texto continua dizendo: mas o humilde de espírito obterá honra. Aqui na versão que o Emílio colocou, diz: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Tiago capítulo 4, verso 6, diz: Deus se opõe ao orgulhoso, mas o mesmo Deus que se opõe ao orgulhoso, não chega perto, Ele dá graça aos humildes. Eu pergunto: qual é destrutivo? O orgulho. Qual é poderoso? A humildade. Mas qual, infelizmente, muitos de nós caminhamos, sem reconhecer, inclusive, Guilherme, o trilho do orgulho, e não nos damos conta. Mateus 23, 12 é o último texto que eu quero. Não, eu tenho mais um depois. Mateus 23, 12 diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, este será humilhado. Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo colocar para cima, a si mesmo se exaltar, este será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Não é uma questão de ser honrado, é uma questão de ser humilde. Porque ser honrado não é o que as pessoas aplaudem. Ser honrado é o quanto somos humildes para que o Senhor nos conduza a este processo de honra. E o último texto que eu quero ler com você está em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Que é quando Paulo ele está ensinando ao seu discípulo que estava para assumir a igreja de Corintos. E ele vai dizer como que ele tinha que discipular Davi, novos líderes, os presbíteros, os diáconos da igreja, aqueles que pastoreariam um rebanho. E ele diz assim, Anderson Carioca, agora eu tenho 3 Anderson na igreja para eu falar, né? Então já vou chamar o Anderson Carioca. E ele diz assim, Anderson, Timóteo, não separe para ser presbítero o recém-convertido, o neófito, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Sabe o que ele está dizendo, Diélio? Ele diz, não separe aquela pessoa que é muito nova na fé, porque ela ainda não tem estrutura, alicerce, para entender que o que vai acontecer não é para promovê-la, mas para promover o nome de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Ele diz, é muito comum a pessoa que não tem estrutura, que é imatura, e logo eu entendo que a imaturidade, ela gera o orgulho, ou o orgulho também vem, irmã Edna, no coração do imaturo. Ele diz assim, Timóteo, não separe estes, a fim de que eles não fiquem soberbos, e assim caiam na condenação que caiu o diabo. Então, entendendo o que a Bíblia me fala sobre orgulho, logo, Jonilson, eu entendo que na verdade o orgulho ele é um sentimento maligno, e o próprio diabo caiu nele e foi destruído. Lá no livro de Isaías, capítulo 12, nós temos 2 passagens específicas que falam da criação de Lúcifer, e esses dias alguém até me perguntou, pastor, por que nós não encontramos tantas informações? Eu falei, porque a Bíblia é para falar de coisa boa. É verdade ou não é? Não é para falar de coisa ruim. Mas para a gente poder entender essa raiz maligna, então encontramos em Ezequiel 28, se eu não me engano, e Isaías capítulo 12. Em Isaías capítulo 12, então fala um pouco, né, desta soberba de Satanás, querendo construir o seu trono mais alto do que o trono do Senhor, Jennifer. E então a Bíblia chama ele de estrela d'alva. Por que estrela d'alva? Porque Lúcifer, o anjo de luz, ele não era só o maestro da banda celestial, como algumas pessoas dizem. Daniel, é muito mais do que isso. A Bíblia diz que ele foi feito perfeito, lá em Ezequiel diz, não achava-se nenhum tipo de defeito em você. Mas em ti se achou soberba, e a soberba gerou em ti pecado. Por quê? Porque Satanás, quando ele andava, ele refletia a glória de Deus.
Então os teólogos acreditam que quando Deus ele se apresentava às nações angelicais, quando Deus estava chegando, a glória de Deus, a luz da glória de Deus, que é esta que eu e você não suportamos com este corpo humano, natural que temos, quando ele estava chegando, a glória de Deus, ela começava a ser refletida em Lúcifer. E os anjos olhavam ali para Lúcifer e diziam, uau! Só que quando Deus chegava mais perto, parava de refletir, porque a própria glória de Deus tomava. Por que chama-se de estrela d'alva? Acho que quando a gente levanta cedo, 6 horas, 5 horas da manhã, depende da estação. Obrigado, Davi, está faltando palavra já. Depende da estação. Você olha para o céu, se ele tiver o céu limpo, você vai ver uma estrela lá no céu. Já viram já? Agora vai descobrir quem trabalha cedo aqui, né? Já viram aquela estrela lá no céu? Aquela estrela é um planeta, na verdade. E aquele planeta, ele brilha bem cedo, por quê? Porque quando o sol começa a nascer, ele reflete a sua luz naquela estrela e nós a enxergamos. Agora, 10 horas da manhã, você consegue enxergar esse planeta? Por quê? Porque o sol está alto. E agora o próprio sol vai apresentar a sua própria luz. Então Lúcifer deixa o orgulho tomar o seu coração, por quê? Que quando os anjos olhavam na chegada de Deus, diziam uau, ele falava eu quero isso para mim, porque ele não entendia que ele só refletia, ele não gerava luz. E a soberba tomou o seu coração. E por conta da soberba dele, ele foi lançado do céu. E tem muita gente que não entende o porquê que Deus ele não suporta o soberbo, porque esta é a síndrome de Lúcifer, esta é a raiz da queda de Lúcifer, e quando nós deixamos esse sentimento entrar em nosso coração, nós acabamos sendo destruídos. Agora volta comigo em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, e nós vamos entender o que aconteceu com Davi. Davi, o rei de Israel, preste atenção, quando Davi ele assumiu o reino de Israel, Maria, ele assumiu um reino pequeno, onde muitos ainda moravam em tendas. E Deus foi misericordioso com ele. Não é que ele era poderoso, é que Deus era poderoso e estava à frente dele. E então Wesley, a Bíblia diz que o reino começou a crescer de tal forma que a nação de Israel, no governo de Davi, multiplicou o seu território, o seu crescimento e a sua riqueza 100 vezes mais. Quanto cresceu o reino de Israel? 100 vezes. Ele se tornou o maior reino da sua época. Ele se tornou o maior poder bélico, muitos reinos pagavam impostos para ele. Todas as guerras que ele entrava, o Senhor dava a vitória. E isso foi enchendo o coração dele de vaidade. E a Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 12, no tempo que os reis saíam para a batalha, Davi ficou no palácio, soberbo. Viu Betseba tomando banho. Gostou, chamou, era casada, não deu bola para a informação que deram, caiu, pecado, orgulho, achou que podia ter tudo, e nem tudo ele podia ter. De novo, o coração dele se enche de vaidade, estava em paz, vendo o crescimento do seu reino, e talvez por conta das humilhações que ele sofreu. Davi era um pastor de ovelhas, Davi estava escondido atrás das malhadas quando o Senhor o alcançou. Davi não escreveu o Salmo 23 simplesmente com um objetivo romântico de um poeta, mas ele escreveu o que ele vivia. O Senhor é o meu pastor, e ele vai falar, nada me falta. Então ele começa a falar dos pastos verdes, não é algo que alguém declarou, é algo que ele vivia. Quem está me entendendo, diga amém. Davi ele foi rejeitado pelo seu próprio pai. Quando Samuel, eu estou falando muito rápido? Não estou empolgado demais? Quando ele chegou a Dauri, Samuel, a maior autoridade de Israel, chegou na sua casa para ungir um dos filhos de Jessé, rei. Onde estava Davi? No campo, cuidando das ovelhinhas. Todos os irmãos em casa. Imagine, a maior autoridade do país chega na tua casa e você tem que ficar cuidando da lujinha. Fica lá. Os irmãos cuspiam, o rejeitavam. Ele diz que ele foi encontrado no monturo, no lugar de esterco mesmo. Quando ele foi levar queijo para servir os seus irmãos, e fica sabendo das palavras ofensivas de Golias, e ele pergunta o que o soldado que lutar com Golias e vencer vai ganhar. O irmão diz, já sei qual é a sua prepotência, volta para a casa do pai cuidar das ovelhinhas. Ele era rejeitado, humilhado, perseguido pelo seu próprio sogro.
Foi ele quem arrebanhou todos os rejeitados de Israel. Então esse cara sabia o que era ser humilhado. Mas em algum momento, talvez até por conta das humilhações que ele sofreu, ele deixou, Manu, o seu coração ser tomado desse sentimento destrutivo. Agora preste atenção no verso 1. Quem induziu Davi a esta decisão destrutiva? Quem? Quem? Tem gente que fala assim, eu não vou falar. Aquele pastor, se falar, chama. Fica com medo não, meu irmão. Em Cristo ele foi derrotado. Amém, queridos? Quem induziu Davi? O satangoso, o capiroto, o pé sujo. Não vou falar o resto, senão eu vou ofender alguém. A Bíblia diz, então Satã, o inimigo, porque Satanás significa o inimigo da nossa alma, o inimigo, levantou-se contra Israel. Qual que era o objetivo? O inferno queria, Anderson, destruir Israel. Mas como que ele conseguiu isso, Maristela? Induzindo o coração do rei. A quê? A ser orgulhoso. Sabia que o inferno tem tentado se levantar contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento? Só que às vezes as pessoas ficam imaginando o diabo chegar, o demônio chegar com cara de demônio. Ele não chega com cara de demônio. Porque se ele chegar com cara de demônio, você fica crente. Meu irmão, se todo crente visse um demônio na frente dele, como o demônio é, ele convertia de vez, não queria mais sair de dentro da igreja. É verdade ou não é? Ele não se apresenta como ele é. Ele induz. E tem muita gente, como aqui na nação de Israel, que não está entendendo que o diabo está tentando destruir a sua casa, sua empresa, sua família, seu casamento. E o que ele está gerando em você? Induzindo você à soberba. Induzindo você ao orgulho. A gente fica imaginando uma pessoa orgulhosa, aquela que usa 33 correntes de ouro, sabe? Que tem um relojão que é maior que o pulso dele, tipo o relógio do Faustão. Que fica tirando foto em Balneário Camboriú, em cima do barco, tipo o velho da lancha. Eu não vi a música ainda, mas já tiraram um monte de sarro já, né? O cara fica imaginando que o soberbo é aquele que cospe nos mais simples, que humilha os mais desavantajados. Não, meu irmão. Sabe como que é a cara do orgulhoso? Desculpa falar, olha no espelho que você descobre. Desculpa a minha sinceridade. Se você é o tipo de pessoa que entra numa crise conjugal e consegue ficar 3 dias sem conversar com a esposa e com o esposo, você é soberbo. Se você não reconhece os seus erros ou fica procurando alguém para assumir os seus erros, é soberbo. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de receber conselho dos outros, é soberbo. E tem muita gente que não está andando com 33 correntes de ouro e o relógio do tamanho do relógio do Faustão, em cima de uma lancha em Balneário Camboriú, mas continua sendo soberbo. Quem está me entendendo, diga amém. Essa palavra não é para apontar o dedo para você. Essa palavra é para todos nós pararmos e fazermos uma avaliação na nossa vida. Todos nós precisamos parar e buscar. Será que não existem traços de orgulho na minha alma? Será que eu não tenho vivido o processo da queda e da destruição e não tenho dado conta? Quais são os 3 principais sinais de uma pessoa soberba? Agora é a hora de você começar a anotar, se você não está anotando. Porque é o tipo da palavra que a gente vai pregar para alguém que a gente acha que é orgulhoso. Não, brincadeira. É para a gente ficar procurando depois se a gente não tem isso. Vai lá comigo. Primeiro traço de uma pessoa, qual que é o primeiro sinal, Adauri, que eu sou orgulhoso? Sabe qual é o primeiro? Quando gente que te ama começar a dizer, você está sendo soberbo. Tem macho aí? Ou só demora um pouquinho até o cara entender, será que sou ou não sou? Não, me ajuda. Que isso? Que é? Como é que faz? Não esquece não. Tem macho aí? Inclusive os machos, nós vamos começar agora em março, uma escola que só macho vai fazer. É uma escola de 8 semanas que nós vamos ministrar aqui. Meu irmão, é para mexer com as estruturas da tua hombridade. Se tu é macho, você vai sair daqui lenhador mesmo, sabe? Vai sair daquele jeito mesmo, sabe? Vai sair power. Amém, homens? E vai ter 20 vagas só. Só 20 vagas.
Serão escolas de 8 semanas, conclui, abre outra. Então só 20 vagas, não mais do que isso. E junto com essa escola, nós vamos fazer a escola da Luluzinha também, né? Tem mulheres aí ou não? Mulher é até ruim abrir escola. A última escola que nós abrimos para as mulheres era para ter 40. Sabe quantas vieram? 220. Virou um congresso. Dessa só vai ter 30, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses também. Mas vamos voltar para os machos aqui. Eu sei que o homem odeia ser confrontado. É complicado. Por mais passivo que ele seja, existem situações quando ele é confrontado, deixa ele desconfortável. Mas se tem uma pessoa que é boca de Deus na nossa vida, é a amada que o Senhor colocou do seu lado. Olha para ela e diga assim: sei que és profeta. Fala isso para ela, se ela estiver aí. Meu irmão, tem uns irmãos que tem até medo de fazer isso para dar mais moral para a irmã. Sem ele falar nada, ela já desce o reio. Imagine se falar. Olha, meu irmão, olha para ela, se a tua amada está do seu lado, diga assim: sei que és profeta. E se não é, você vai profetizar. O Anderson vai ter que olhar para trás, né? O Anderson ficou aquela desculpa, tipo, ela está muito longe. Não, varão, pode olhar para Deus. Brincadeira, você já tinha olhado, eu sabia. E é claro que tem marido que é profeta também. Amém? Então olha para ele e diz: sei que é sacerdote. Fala, que desânimo para falar um negócio tão maravilhoso como esse. Olha aqui. Se você tem pessoas que te amam e tem falado para você que você tem tido sinais, traços de soberba, é porque existe. Não é quem não gosta de você, eu estou perguntando coisa de gente que te ama. Se tem pessoa que te ama, tem falado para você: ó, você foi arrogante nisso daqui, para e avalia. E se você não parar para reconhecer, já é mais um traço que você é arrogante. O segundo sinal de uma pessoa arrogante é que ela não reconhece que ela é. É um negócio esquisito, é ou não é? O primeiro é que tem gente falando que é. O segundo, ele está arrumando uma desculpa que ele não é. Está querendo me ofender? É você que é? Entenda uma coisa. Tudo que uma pessoa que me ama fala para mim, eu tenho que levar em consideração. Quinta-feira eu cheguei do 3D, cheguei 11 horas da noite em casa, e os meninos agora estão estudando de manhã, então ano passado eu tinha uma outra rotina com eles. Eu chegava às 11, eles estavam me esperando e iam dormir comigo às 2 da manhã. Aí o outro dia eu me lascava em levantar cedo e eles dormiam até às 10, né? E esse ano eles foram estudar de manhã, inclusive eles estão curtindo porque o dia é mais longo, né? Mas 10 horas eles já estão dormindo, então até perdemos um pouco esse contato. Eu colocava eles para dormir todas as noites, eu curtia esse tempo com eles, deitava com um, depois deitava com o outro, depois deitava com o outro. Era muito top esse tempo nosso, nós conversávamos, brincávamos, ríamos. Às vezes a pastora tinha que descer e falar: ei, que festa da uva essa daqui? Quando nós estamos tentando dormir. E era 2 horas da manhã. Mas quinta-feira eu cheguei tarde em casa. E a Anne mandou uma mensagem para mim e falou: amor, quando você chegar, não faça barulho, por favor, que eles já estão dormindo. Não acorda eles. Falei: ok. E aí eu cheguei pé por pé. Não tem pé por pé, porque eu sou meio estabanado, né? Mas eu estava subindo a escada, de repente eu ouvi um deles falar assim: pai, é você? Quase que eu falei: não, é o ladrão. Continua aí. Claro que sou eu, cara. Amarrado em nome de Jesus. A pastora já fica louca. Aí ele falou: vem aqui um pouquinho. Falei: claro. Aí eu entrei, abri a porta. Ele diz assim: por favor, pai, chega mais cedo amanhã. A gente está com saudade de ficar com você. Desceu seco. Quando quem te ama te fala uma coisa, é porque você de alguma forma está pendente naquela situação, principalmente se é uma cobrança. É verdade ou não é? Se tua esposa tem falado que você é orgulhoso, se teus filhos têm falado que você é soberbo, se alguém que te ama tem falado que você tem traços, para e faz essa avaliação. Porque o segundo sinal de uma pessoa soberba é não querer reconhecer. Ele não reconhece seus erros. E ele acaba continuando a trilhar esse caminho da destruição. E o terceiro sinal da soberba, são os resultados, ou na verdade as consequências destrutivas. Se não tem ninguém dizendo que você é orgulhoso,
E se não tem ninguém dizendo que você é orgulhoso, você não está se opondo ao que estão te confrontando. Porém, David, nós estamos vendo resultados de queda. As quedas da sua empresa, a sua empresa começou a viver queda. Você está começando a ver resultado de destruição. Casamento está destruindo, relacionamento familiar está destruindo, sua vida profissional está ruindo. Isso é consequência do quê? É consequência do orgulho. A Bíblia diz, arrogância precede a queda. A soberba gera destruição. Nós vimos aqui os textos bíblicos. O soberbo, ele é abatido pela sua própria soberba. Se você começou a ter sinais de perda, para. E se ninguém está te falando, começa a perguntar. Existe sinal de soberba em mim? Você me acha orgulhoso? Você me acha arrogante? É uma pergunta que a gente tem que começar a fazer. Eu sei que parece ser difícil, mas Silvio, é fundamental isso. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos escrever um pouquinho, se você está escrevendo. Vamos escrever um pouquinho ou avaliar juntos. Quais são, eu diminui aqui para 6 características de uma pessoa soberba, por conta do nosso tempo. 6 características. 6 evidências de uma pessoa orgulhosa. Primeira delas, que é gritante. O orgulhoso não reconhece o seu erro e não aceita repreensão. Se você, na hora que é cobrado por algo que você fez, você fica nervoso, bravo, fecha a cara, 3 dias sem conversar com quem te repreendeu, carimbo, orgulhoso. Está carimbado já. Porque o soberbo, ele não tem humildade de pelo menos parar e avaliar se o que a pessoa está falando tem nexo. O soberbo não enxerga as suas próprias falhas, pelo contrário, ele tem facilidade de enxergar a falha dos outros. Se não queremos trilhar o caminho da destruição, não queremos viver a consequência da queda, é fundamental avaliarmos constantemente como estamos agindo. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda evidência, Andréia, de uma pessoa soberba: pedir perdão é uma missão impossível. Ele pode até, dentro dele, Samantha, reconhecer que ele errou. Ele pode até reconhecer, mas ele não pede perdão. Ele deixa as coisas se arrumarem e se arrumarem sozinhas. É uma missão impossível. Ele acha que pedir perdão é uma fraqueza. Ele acha que desculpa é uma palavra que não pode fazer parte do seu dicionário. E muitas dessas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, talvez porque no passado foram rejeitadas, foram oprimidas, foram humilhadas, então elas deixam o coração delas serem tomados pelo sentimento do orgulho e acabam não conseguindo se posicionar em humildade. E este é o ponto, Daniel, que tem gerado muitos conflitos conjugais. Se você dentro do teu casamento, eu já mencionei isso, mas Fábio, vale lembrar. Se você dentro do teu casamento é o tipo de gente que consegue dormir brigado com o seu cônjuge, já tem alguma coisa errada aí. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe o que é mais lindo quando a gente fala umas coisas assim? Que começa, é que eu falo? Irmão, começa a cotovelada comer solta. Às vezes é sutil. E às vezes a irmã dá aquela beliscada que ele só faz assim. Aleluia. Pode cutucar, não tem problema não. Belisca mesmo, vai com força. A Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando nós conseguimos ficar 1, 2, 3 dias, 5, tem gente que eu já ouvi falar que fica 10 dias sem conversar, às vezes por causa, Juliana, de bobeira, de coisa boba. Isso revela soberba na alma e isso vai destruir sua casa. Para o quanto antes e avalia isso. Todos nós vamos cometer erros, Joelma, todos nós. Hoje pela manhã eu conversava com uma pessoa, entrando no ministério, eu falei, uma coisa eu posso te dar certeza, eu vou errar com você. Te dou certeza. Já falei isso para você? 5 anos atrás, quando o pastor Anderson chegou aqui, eu falei isso para você. O cara chegou para o ministério e falou, uma coisa eu te dou certeza absoluta. Ele falou, o pastor vai falar que a igreja é ungida. Vai falar que o capeta leva pancada. Vai falar, eu falei, irmão, uma coisa eu te dou certeza. O cara até brilha o olho. Eu falei, eu vou errar com você. E já te peço perdão antes mesmo de errar. Todos nós falhamos, sim ou não?
E se você levantar e falar, eu não, já mostrou que é orgulhoso. Carimbo do orgulho. Todos erramos. E no casamento que nós dormimos e acordamos ao lado da mesma pessoa, não vamos errar? Não vamos ser duros numa palavra? Não vamos ter uma atitude falha? O problema não está no erro. O problema está no reconhecer que errou e pedir perdão. Terceira característica de uma pessoa orgulhosa, não suporta pedir ajuda. Que sempre faz melhor do que os outros. Quarta característica, precisa provar sempre que está certo. E mesmo que erre, ele sempre vai achar um culpado para colocar o seu erro. A culpa é minha, eu coloco nas costas de quem eu quero, diz o orgulhoso. Quinta característica, tem facilidade em revelar o seu desprezo por aqueles que acredita serem inferiores a ele. O orgulhoso, ele não tem dificuldade em ser soberbo com quem está abaixo dele. E muitas vezes o orgulhoso humilha quem está abaixo e bajula quem está acima. Cuidado com os bajuladores, pode ser que tem traço de soberba ali e você ainda não entendeu. E sexta e última característica, eu fui um pouco mais rápido por conta do horário. O soberbo não aceita conselhos, muito menos direções. Eles são poderosos nas nossas vidas, sim ou não? Mas tem gente que não consegue ouvi-los. O homem mais sábio que passou por este mundo depois de Jesus, ele declara no livro de Provérbios, na multidão de conselhos há sabedoria. E por que nós não gostamos? Por que tem gente que não aceita? Porque é soberbo demais. E para nós encerrarmos, por que Davi ele caiu na soberba? Como eu falei, porque infelizmente ele deixou Satanás induzir o seu coração a isso. E toda vez que somos orgulhosos, infelizmente, Berenice, nós estamos deixando o diabo entrar na nossa vida, na nossa história. Pastor, como que eu posso evitar a soberba? 3 coisas, anota lá. Primeira delas, ouça a Deus. Ouça a Deus. Sabe por que Davi caiu? Porque ele estava alto demais para ouvir Deus. Eu nunca pulei de paraquedas e nem tenho coragem para isso. Mas eu tenho aqui a igreja, o esposo da Juliana, que é piloto de avião. E esses dias eu conversava com ele sobre como é o ambiente, né, lá em cima. E depois de algumas coisas que ele me falou, eu conversei com uma outra pessoa que já tem mais o hábito até do esporte, do paraquedismo. E os dois me disseram a mesma coisa. Lá em cima, principalmente para quem vai pular de paraquedas, é insuportável o barulho, por isso que eles têm que ter protetor. A visão, ela fica muito turva. Então ele não consegue enxergar direito e não consegue ouvir direito. Por isso que a pessoa que vai fazer esse esporte ou até ter essa função profissional, ele tem que saber ler muito os sinais dentro do ramo de atuação. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando nós estamos crescendo, chega uma hora que nós chegamos tão alto, Natan, que às vezes nós estamos como um paraquedista, sozinhos. E temos dificuldade de enxergar o que é certo e ouvir o que precisamos ouvir. Quem está me entendendo, diga amém. Davi, as 2 vezes que ele caiu, tanto com Betseba quanto no censo, ele estava alto demais, sozinho demais, que ele não conseguia ouvir ninguém, nem Deus. Nós temos que parar para ouvir Deus. E quando você for fazer teu devocional, e eu espero que você tenha o hábito de fazer seu devocional, e Deus falar sobre orgulho com você, acenda uma luz vermelha e pare para avaliar onde você tem falhado, porque se você não parar, você vai se arrebentar. Segunda atitude que precisamos ter para vencer a soberba, ouça pessoas. Quando Davi Luiz, ele chega para Joabe, o seu general sanguinário, diga-se de passagem. Joabe era um cara sanguinário, um cara violento, e diz, vamos fazer o censo. O que Joabe falou para ele? Não, faz isso não. Pega o número do exército que você tem, multiplica por 100, este será o número que Deus vai te dar se você precisar. Para que você vai fazer essa besteira?
Davi estava conversando com um cara violento, um cara agressivo, mas aquele cara agressivo estava sendo boca de Deus para ele, mas ele não aceitou. Ouça Deus e ouça pessoas. Não ande sozinho, não fique sozinho. Por isso nós temos que ter o hábito, buscar, Tati, pessoas que possam caminhar perto da gente. Quando a gente precisa de um conselho, não tenha dificuldade em procurar o pastor Anderson. Hoje chegamos aqui, o pastor Anderson estava com uma pessoa e falou: pastor, que conversa maravilhosa que eu tive com esse rapaz, que maravilhoso. Alguém que quer o quê? Direção, conselhos, porque não quer cair na soberba. E terceira característica, ou terceira atitude que precisamos ter para vencer a soberba: ser humilde. Vai comigo no verso 7 do capítulo 21 que nós lemos e nós encerramos aqui. 1 Crônicas 21, 7. 21, 7. Diz assim o 7: e o desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus. E por conta disso, todo o povo de Israel foi castigado. Olha para mim aqui. Eu comecei falando sobre isso e eu encerro. Se nós não reconhecemos a soberba no nosso coração, se não reconhecemos o orgulho e não colocarmos um basta, Pepe, todos que estiverem debaixo de nós vão sofrer a consequência. Uma nação inteira foi tomada por uma peste, por uma doença, onde milhares morreram por causa do orgulho do seu rei. Tem pai que está destruindo seus filhos, tem mãe que está destruindo seus filhos, tem marido que está destruindo seu casamento, porque ele é orgulhoso demais para reconhecer os seus erros. Quem está me entendendo, diga amém.